Alô pessoal, direto ao ponto aqui, decisão do Grêmio, Libertadores América, próxima semana, jogo de volta contra o Fluminense e obviamente que o foco principal é esse. Por isso que no jogo do final de semana, pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, decisão tomada já pelo técnico Renato Portaluppi, a utilização de uma equipe completamente descaracterizada, uma equipe reserva, mesmo com todos os riscos que ainda cercam o Grêmio na tabela de classificação, mas os jogadores titulares serão preservados para a Libertadores América. E aí fui pedir aos setoristas que acompanham o Grêmio, um esboço de escalação para esse final de semana contra o Bahia. Goleiro, Rafael Cabral. Deve ser esse, Rafael Cabral. Kaique poderia ser uma alternativa, mas os bastidores indicam que Rafael Cabral outra vez será utilizado pelo treinador do Grêmio. Lateral direita, Fábio. Esta deve ser a escolha. No meio da zaga, Rodrigo Eli e Natan. Deve ser essa a formação. Perguntei para os setoristas, mas e o Gustavo Martins? Não, o Gustavo Martins deve ser poupado porque o Eli está suspenso. Gustavo Martins até tem chances de começar na próxima semana contra o Fluminense e por isso não jogaria contra o Bahia. Rodrigo Caio, não, tá bem já, teve uma pancada dias atrás, mas está treinando, mas não está nesse momento nos planos do técnico Renato Portaluppi. Percebam, estou passando apenas informações, não estou emitindo qualquer tipo de comentário, o comentário eu deixo para você, para ver se você concorda com as decisões que devam ser tomadas pelo técnico do Grêmio. Esse é um vídeo meramente informativo. Lateral esquerda, José Guilherme. Outra vez, garoto que veio da categoria de base deve começar. Então, repassando o sistema defensivo, Rafael Cabral, Fábio, Rodrigo Eli, Natan e José Guilherme. Alguma coisa a ser observada até aí ou podemos avançar? Vamos em frente então, falando aqui em nome da KTO. No The Odds. Meio de campo, dupla de volantes, Ronald e PP. O Carvalho não está mais no Grêmio. Carvalho foi negociado com a MLS, com a Liga Norte-Americana de Futebol. E os volantes titulares são o Vilhaçante e o Dodge. Então, Ronald e PP. Olha, bem descaracterizado esse setor aí contra um time que tem no meio de campo a sua base maior de sustentação, que é essa equipe do Bahia. Mas enfim, de novo, é aquela opção que foi feita pelo Grêmio, opção pela Libertadores América. Sei lá, é arriscado. Importante dizer que alguns jogadores titulares talvez não comecem o jogo, mas fiquem no banco de reservas, né? E aí terão uma minutagem maior na partida, entrando na segunda etapa e talvez o desgaste não seja tão grande assim. E aí poderiam jogar alguns minutos contra o Bahia na parte final e depois seriam escalados contra o Fluminense, porque acho esse meio de campo aí bastante inseguro, aí, formado por Ronald e PP. Dentro daquela ideia de 3 jogadores antes do centroavante, quais são as opções? O Duqueiroz, que até entrou alguns minutos contra o Fluminense, mas olha, é um jogador de quem o torcedor realmente não gosta. Esse aí não passou do crivo do torcedor. Aí o que poderia ser alternativas? O Natan Fernandes. Natan Fernandes, ele está, assim, junto ao técnico Renato com um conceito um pouco baixo. A conclusão a que se chega nesse momento, e atenção, tudo que se diz aqui pode não ser mais verdade a partir de amanhã, porque os jogadores vão evoluindo, né? Os treinamentos vão permitindo ao jogador, assim, algum tipo de correção de problemas. O que se diz do Natan Fernandes? Tem alguma dificuldade, às vezes, de compreender o jogo, assim, de ter uma visão mais geral quando parte para a frente, de ter uma solução melhor, às vezes tenta o drible pelo lado errado, não se complementa. Essa é a visão do momento, mas já foi muito melhor a visão do Grêmio a respeito do Natan Fernandes no ano passado, todo mundo sabe disso, mas nesse momento ele está embaixo. Outra possibilidade poderia ser o Aravena. Perguntei aos setoristas, mas o Aravena não é lado esquerdo? Não, ele joga pelos dois lados do campo. Mas o Aravena, nas vezes em que foi colocado aí, está ainda um pouco meio fora, assim, né? Parece um peixe meio que fora d'água nesse momento. Muita correria, muita disposição, mas praticamente não construindo nada. Mas enfim, são alternativas. Ou começa o Duqueiroz, um volante ali aberto pelo lado direito, ou Aravena ou Natan Fernandes. Aí o Monsalve, finalmente, né? Dessa vez não há justificativa para que o Monsalve não comece a partida. Até porque se ele não começar, é sinal de que o Renato entendeu que ele vai começar contra o Fluminense. E acho que isso não vai acontecer. Então o Monsalve deve ser o armador do Grêmio, atuando pelo centro. Gustavinho pelo lado esquerdo. Gustavinho, esse sim, numa comparação com o Natan Fernandes, está muito mais prestigiado, tanto que está aí interessando a clubes do exterior. E na frente, o centroavante Arezzo. Gente, apenas
possibilidade. Os treinamentos, você sabe, são fechados, as informações que os jornalistas conseguem através de algumas fontes, assim, que passam alguma coisa, né? Fontes internas, obviamente. E Arezzo, portanto, deve ser o centroavante. O Arezzo, o que se diz do Arezzo? Está um pouco devendo tecnicamente nos treinamentos. Houve jogos aí em que o Renato sequer o relacionou, então parece que há, sim, uma certa ideia do Grêmio no sentido de vamos dar uma preservada, vamos lapidar melhor o garoto para lançá-lo aos poucos. Mas agora, até por falta de alternativas, Diego Costa está com essas dores musculares e o Bright White é o titular, então o Arezzo deve começar contra o Bahia. Outra coisa que se diz o Arezzo, dos 3 estrangeiros trazidos para o Grêmio, ele parece assim aquele mais retraído. Não que seja um tímido, mas parece que o comportamento do uruguaio às vezes é mais seco, assim, né? Não é tão expansivo. As pessoas não sabem se isso significa, assim, uma falta de adaptação ou é o jeitão dele mesmo. Apenas informações que estou passando aqui. Então essa possibilidade maior de formação do Grêmio, deixo aí para sua análise. Peço outra vez que você dê like aqui nesse vídeo. Esse canal precisa muito dos seus likes para crescimento. E peço a você também para que se inscreva aqui no canal. Sempre é vital, fundamental a sua importância. Muito obrigado, pessoal.